Estamos de volta ao Encontro com Autores. Nesse bloco, a professora Márcia de Oliveira Pinto vai narrar o seu envolvimento com os poemas de Florbela Espanca e de como essa escritora foi ganhando reconhecimento mundial através de seus versos. Como eu estava dizendo, nunca fiz nenhum trabalho acadêmico voltado para Florbela, né? Sempre tudo foi com base no gostar, no querer, e fui lendo, e fui conhecendo, né? Nunca sistematizei isso. Apenas uma vez, por uma motivação de um colega, escreva sobre essa paixão, que eu decidi escrever sobre Florbela. E o título tem Florbela ou Espanca, né? Ela é realmente piegas, como dizem, ou não? Ou tem algo de especial nos poemas dela? A poetisa eleita, como ela mesma diz em seus versos, né? Aquela que diz tudo e tudo sabe. Nos versos de Eu sou aqui no mundo anda perdida, eu sou aqui na vida não tem norte, sou a irmã do sonho e desta sorte, sou a crucificada, a dolorida. Estes versos colaboram a confissão presente no livro Afinado Desconcerto. Este livro, publicado há pouco tempo, Afinado Desconcerto, ele reúne contos, cartas e o diário dela. Esse diário, quando ela morreu, depois de algum tempo foi que ele veio à tona, né? E os editores foram lá, publicaram, e a partir desses escritos foi que a crítica mudou o olhar, deixou de vê-la como uma poetisa menor e passou a dar um certo respeito, passou a olhar para ela com um certo respeito, né, a partir da publicação desse diário. Esse livro foi organizado pela mesma pesquisadora, Maria Lúcia Dalfarra, a mesma que reuniu seus poemas nesta edição. A crítica anuncia o surgimento poético de Florbela desligado de preocupações de conteúdo humanista ou social, uma poesia exagerada, carregada de sentimentalismo, acusada de ser piegas, adocicada, redundante, melodramática. Mas Maria Lúcia Dalfarra, no prefácio do poema, nos informa que Florbela foi ignorada por completo pelo público leitor e pela crítica. Sua obra tinha sido vagamente saudada na altura pelos comentaristas de plantão, como mais uma das flores do galante ramalhete das poetisas de salão. É certo que o universo temático de Florbela centra-se no amor e em seus derivados. E o que é o amor? Eu pergunto, se não algo extremamente humano e social. A sua obra poética evidencia uma ampla gama de estados emocionais ligados ao amor. Desde a exaltação dos sentidos, a entrega por inteiro, até o desejo de sacrifícios, oscilando entre momentos de plenitude e de grande fragilidade emocional, decorrentes dos permanentes e eternos desencontros das relações amorosas. Veja, nos versos de Inconstância ela diz: e este amor que assim me vai fugindo é igual a outro amor que vai surgindo, que há de partir também, nem eu sei quando. Mesmo assim, para Florbela, amar é o que importa. Esta experiência única é a força motriz de sua alma. O amor sugere um sentir onde o erotismo é o ingrediente que está presente. O erotismo é exaltado em vários escritos que para a época se consideravam impróprios. E aí eu queria aproveitar e ler para vocês. Eu acho que é o último poema no material que eu entreguei. Ele está no livro Charneck em Flor, né, que é um dos últimos, o último que está nessa versão, e diz assim, o título apenas está intitulado, de acordo com a autora aqui, 3, como se fosse parte 3, né? Frêmito do meu corpo a procurar-te. Vocês encontraram? Pronto. Febre das minhas mãos na tua pele, que cheira a âmbar, a baunilha e a mel, doido anseio dos meus braços a abraçar-te. Olhos buscando os teus passos por toda parte, sede de beijos, amargor de fel, estou tão de fome, áspera e cruel, que nada existe que a mitique e afarte. E vejo-te tão longe, sinto a tua alma junto da minha, uma lagoa calma a dizer-me, a cantar, que me não amas. E o meu coração, que tu não sentes, vai boiando ao acaso das correntes, esquife negro sobre um mar de chamas. Então nós, no primeiro verso, já nós podemos perceber essa presença
né, forte do erotismo. O erotismo é exaltado em vários escritos que para a época se consideravam impróprios, tudo produto de uma moral que interditava a mulher de exprimir seus desejos e o seu prazer sexual. As sugestões mais ousadas sobre sexo eram tidas como degradação ou como provocação. Foi por isso que no livro de Soror-Saudade foi considerado um livro mau, desmoralizador para a sociedade da época. Mas o que Flor Bela pretende é romper com os comportamentos tidos como convenientes e moralmente corretos. Ela serve-se de múltiplos motivos para dar vida aos seus poemas e para transpor para o que escreve as suas vivências pessoais. A sensualidade, o erotismo, a morte e o sonho são elementos que, combinados, adquirem uma afeição positiva. Para Flor Bela, a morte ganha uma avaliação positiva de um universo liberto das cadeias da convenção. E o motivo do sonho e da morte se imbricam então para compor este atestado paralelo ao real, que descobre um espaço de marginalidade habitado apenas pelo princípio feminino, como nos versos de súplica: vem pra mim, amor, ai não desprezes a minha adoração de escrava louca, só te peço que deixes exalar meu último suspiro na tua boca. É notável como o erotismo, tabu feminino, até então, e ainda para além do seu tempo, é um dos traços mais inovadores e importantes de sua poética. Ela aspira a um estado ilimitado, definido simbolicamente pelo desejo sexual, o que faz com que alguns dos símbolos que percorrem a sua obra tenham claramente conotações eróticas. Marcada por um forte ímpeto passional, a obra de Flor Bela revela e acentua esse erotismo que contagia o sujeito poético. Flor Bela dá o primeiro passo rumo à livre abordagem da intimidade feminina e à acentuação de um erotismo que subverte a tradição que é dominado pelo masculino, revelando assim uma pulsão erótica em que o eu feminino da poetisa se afirma. Essa gradual afirmação do eu feminino culmina com a exaltação da beleza e das capacidades de sedução exercidas pela mulher. Eu gostaria que vocês acompanhassem outro poema agora, chamado Sonhos, eu acho que é o primeiro. Sonhei que era tua amante querida, a tua amante feliz e invejada. Sonhei que tinha uma casita branca à beira de um regato edificada. Tu vinhas ver-me misteriosamente a horas mortas, quando a terra é monge que reza. Eu sentia doidamente bater o coração quando de longe te ouvi os passos, e anelante estava nos teus braços num instante, fitando com amor os olhos teus. E vê tu, meu encanto, a doce mágoa, acordei com os olhos rasos d'água, ouvindo a tua voz num longo adeus. Esse poema está no livro chamado Trocando Olhares, né, que foi o primeiro, foi publicado ainda em vida, e onde a presença do sonho é muito forte, né? Ela fala do sonho como possibilidade de realização. Em relação à escola literária, né, alguns críticos dizem que ela faz parte, que ela estaria identificada dentro do simbolismo, para outros não, seria já modernista, né? O que é certo é que a sua poesia apresenta um caráter eminentemente confessional, né? Sentimental. Ela, como Maria Lúcia da Alfarra diz, é uma poetisa de excessos, sim, com a voz marcantemente feminina. Mesmo sendo acusada de pecar pelo exagero dos temas de seus poemas, sua poesia tem suscitado interesse contínuo de leitores e investigadores. Durante muito tempo, quando eu a conheci, parece uma coisa meio louca, mas eu não queria dividir ela com ninguém, era como se fosse uma descoberta só minha, né? E encontrar alguém que também gostava de Flor Bela, dava um misto de revolta e de alegria, né? Porque não, ela é só minha, uma descoberta só minha, eu não podia dividir aquilo com ninguém,
né? Mas quando você encontra alguém que também é apaixonado, o sentimento é igual. Aquela pessoa também quer Florbela só para ela, não quer dividir com ninguém. É um sentimento maluco esse. Então, Florbela atualmente é tida como uma grande figura feminina das primeiras décadas da literatura portuguesa do século XX, né? E sobre a pergunta inicial, bela ou espanca, né? O que eu posso dizer é bela e espanca. Ela bate na alma, ela fala ao coração, encanta, emociona, intriga, arrebata, né? E ela cumpre o papel da literatura, né? A literatura, segundo Barthes, é uma perversão, ou seja, uma prática que visa abalar o sujeito. Nesse sentido, ela cumpre o papel dela, né? De desestabilizar o leitor e provocar a cartaz necessária a toda a obra de arte, né? Quando ela causa esse fascínio ou não, né? Esse é o grande papel. O caráter da obra de arte é esse. Ela pode tanto emocionar quanto causar um estranhamento, né? Você, diante de uma obra de arte, você não fica indiferente. Ou você se entrega ou você a repele.